Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Nós temos que abrir o nosso coração para ouvir o que Deus nos fala. Liturgia de 2 de julho de 2023. Solenidade de São Pedro e São Paulo. O dia de São Pedro e São Paulo foi em 29 de junho, mas a cerimônia foi transferida para o domingo para que todos possam participar, já que é o dia do Senhor, onde mais pessoas vão à missa. Então, domingo, 2 de julho de 2023, solenidade de São Pedro e São Paulo. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram. Caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o salmo 33 ou 34, aí depende da Bíblia, se é a hebraica, tradução hebraica, ou da latina, da Bíblia Vulgata. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão é o 5º. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Repitamos: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Repitamos:
De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Segunda leitura, leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º e 17 ao 18. Caríssimo, quanto a mim eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Evangelho, vamos aclamá-lo e em seguida vamos proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos agora à reflexão do Evangelho, né? É sempre bom a gente saber o que nos instrui a Igreja. Vamos consultar aqui. Inicialmente, vamos ver o que disse o Frei Jean Paulo Andrade. Ele é franciscano. Está na folhinha sagrada do Coração de Jesus. São Pedro e São Paulo. Mateus 16, versículos do 13 ao 19. Celebramos neste domingo os pilares da Igreja de Cristo, Pedro e Paulo, dois homens chamados para o discipulado de formas diferentes, mas capazes de realizar grandes gestos de generosidade. Em dado momento, Pedro nega o Cristo, não aceita que o mestre lave seus pés, mas ainda assim recebe a missão de apacentar o seu rebanho e recebe as chaves do reino dos céus. Foi a rocha onde se edificou a Igreja de Cristo. Paulo, perseguidor, cai em si e se mostra o grande missionário evangelizador. Ambos, Pedro e Paulo, humanos, frágeis, tornam-se instrumentos de Deus para a sustentação do reino, entregam suas vidas. São mártires.
por amor ao Senhor Jesus Cristo. A herança que deixam é a fé sem medidas, que pode ser experimentada e amadurecida ao longo da vida. Vamos a mais uma reflexão do livro Palavra e Vida 2013, da editora Ave Maria. Vejamos o que nós temos aqui. É a Léxio Divina. Leitura. Feliz és, Simão. Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Meditação. Quando este texto foi escrito, Pedro já tinha dado a sua vida por Cristo em Roma. Jesus não o rejeitara porque o tinha traído na paixão. Nem tampouco abandonou Paulo porque tinha perseguido sua igreja. Valorizou os dons de ambos e eles reconstruíram sua vida. Oração. Senhor, também me entregastes vossos dons, que eu não desanime por causa de minhas falhas constantes, mas com vossa graça me levante e vos sirva nos irmãos. Ação da Léxio Divina. Quando errar, aceitarei ser corrigido e procurarei valorizar os dons que vós me destes, Senhor. Agora mais uma reflexão para encerrarmos esse comentário sobre o texto do Evangelho. Nós temos aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016 da Paulus. Pescador da Galileia. Simão Pedro responde ao chamado de Jesus, que logo lhe dá o apelido de Cefas, que significa rocha, pedra, e faz dele o responsável pelo grupo de discípulos, a igreja. Depois da ascensão de Jesus, Pedro assume a direção da comunidade em Jerusalém. É o primeiro a reconhecer a necessidade de abrir a igreja também para os não-judeus. Em Roma, sofre o martírio por volta do ano 64. De perseguidor dos cristãos, o apóstolo de Cristo, Paulo, foi o primeiro grande missionário da igreja, com 4 grandes viagens apostólicas. Evangelizou principalmente os povos não-judeus, fundou várias comunidades, escreveu algumas cartas com temas teológicos profundos e orientações pastorais. Sofreu martírio em Roma no ano 67. Pedro e Paulo são considerados pedras fundamentais da fé cristã. O Papa é o sucessor de Pedro. Agora vamos aqui no site revista.arautos.org. Vamos falar sobre alguns santos do dia 2 de julho. É importante destacar também os santos de hoje, porque São Pedro e São Paulo são do dia 29, mas a solenidade passou para o domingo para que mais fiéis possam participar. Dia 2 de julho, santos celebrados, santos venerados. Liberato, Servo e Rústico foram mártires. Morreram em 484. Monges cartaginenses, submetidos a cruéis torturas e mortos por ordem do rei ariano Hunerico. No dia 2 de julho, comemoramos o dia de Santa Monegundes, eremita, faleceu em 570. Com o consentimento do esposo, retirou-se numa gruta nas cercanias de Tours, na França, para levar vida eremítica. No dia 2 de julho, veneramos São Suitino, que foi bispo e faleceu em 862, bispo de Winchester.
bispo de Winchester. Foi, segundo a tradição, capelão do rei Egberto de Wessex e tutor de seu filho, príncipe Ethelwulf. Também no dia 2 de julho, a igreja venera São Lídano de Cese, abade italiano do século XI. No dia 2 de julho é venerado São Bernardino Realino, outro santo desta data. Ele foi presbítero, faleceu em 1616, abandonou as honrarias mundanas, fez-se jesuíta e dedicou-se com grande caridade aos prisioneiros e aos doentes. É santo do dia 2 de julho, beato Pedro de Luxemburgo. Foi bispo e faleceu em 1387, nomeado bispo muito jovem. Foi grande devoto da paixão e muitas vezes favorecido com visões de Nosso Senhor crucificado. Santos do dia 2 de julho, beatos João e Pedro Becket, presbíteros. Faleceram em 1420, 1421. Irmãos, sacerdotes da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, levaram juntos uma vida de oração, estudo e pregação. Beata Eugênia Joubert, virgem, faleceu em 1904. Foi religiosa da Congregação da Sagrada Família do Sagrado Coração e ensinou a doutrina católica aos pequeninos. Morreu tuberculosa em Liège, na Bélgica. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem, aquilo que você pede, solicita, suplica. Se for para o seu bem, Deus fará. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica e que diariamente responde às dúvidas dos cristãos no seu canal no YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Nós estamos pedindo a volta de Jesus, porque não sabemos a hora nem a data. Por isso nós pedimos: venha, Senhor, quanto antes. E quando ele voltar, será o juízo final. Muitos irão viver por todos os séculos dos séculos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como anjos, semelhantes a anjos. Grande número vai viver assim. Infelizmente, muitos também irão para a tormenta eterna, popularmente conhecida como o inferno. Quem for para o inferno vai por conta própria, porque rejeitou aqui na terra, nessa passagem peregrina, o amor de Deus. Aquele que humanou-se por nós, sofreu, morreu na cruz, venceu a morte, ressuscitou, ascendeu ao céu, está do lado direito do Divino Pai Eterno como nosso sumo sacerdote, como nosso mediador, nosso irmão primogênito. Então, quem rejeitou, por quê? Não quer viver para sempre com Deus. Eu quero. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero viver